A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crónica do sistema nervoso central. A maioria das fibras nervosas encontra-se envolvida por uma substância isolante, denominada mielina, a qual atua de forma a acelerar a condução dos impulsos nervosos. Os oligodendrócitos são as células responsáveis pela formação e manutenção das bainhas de mielina, assegurando a rápida e eficaz transmissão dos impulsos nervosos. Os linfócitos T são células de defesa responsáveis pelo reconhecimento de organismos estranhos, como vírus, bactérias e fungos. Para tal, libertam a citocina, substância que tem como função recrutar células para o processo de defesa. Na esclerose múltipla, os linfócitos T sofrem uma alteração, tornando-se agressores para o nosso organismo. Como têm capacidade para sair dos vasos sanguíneos, chegam ao sistema nervoso central, onde libertam citocina, que vai ativar outras células de defesa, como linfócitos B, macrófagos e micróglia, dando início a uma resposta inflamatória. Os linfócitos B produzem anticorpos, enquanto os macrófagos e a micróglia libertam citocinas. Todos juntos, estes elementos destrutivos atacam as bainhas de mielina, fibras nervosas e oligodendrócitos, levando à degradação das células. Estas lesões nas bainhas de mielina podem ser detectadas através de um ataque. A interrupção dos impulsos nervosos que se verifica na esclerose múltipla pode causar sintomas como visão dupla, falta de força, falta de sensibilidade nos membros e problemas com a coordenação motora e equilíbrio, que pode durar dias ou meses. Estes sintomas interferem com a mobilidade, segurança e toda a qualidade de vida da pessoa afetada. A esclerose múltipla pode ser tratada através da manutenção de um estilo de vida saudável, programas de exercício e ginástica e medicação como relaxantes musculares e imunomoduladores, que ajudam a modificar as alterações produzidas pela doença. A carga negativa da doença é um dos pontos que mais preocupam profissionais de saúde e os próprios doentes. A enfermeira Catarina Fernandes expressa preocupações e incentiva a autonomia dos doentes. Doentes que iniciam tratamento numa fase recente do diagnóstico conseguem manter-se ativos e com uma vida normal durante muitos anos, outros isso não acontece e têm uma progressão da doença muito rápida e muito incapacitante e que interfere com a sua rotina diária e com o seu dia-a-dia. O próprio diagnóstico e a própria altura, o momento em que o doente sabe que tem a doença, há sempre associado uma carga muito negativa e uma tendência para a depressão. Primeiro porque é muito complicado, o doente tem sempre aquela tendência de ir à internet, neste caso, e busca informação que muitas vezes não é muito correta. E advém logo aquela ideia que há muito generalizada que vai acabar numa cadeira de rodas e que vai ter uma vida horrível e que não vai conseguir, em termos de futuro, ter a vida que de certa forma esperava. Após um diagnóstico e um início de tratamento, é sempre o enfermeiro que irá realizar o ensino ao doente da administração da terapêutica. Importa referir que as terapêuticas para o tratamento da esclerose múltipla são todas injetáveis e que o doente irá realizá-las no seu domicílio, ou seja, é importante que o doente se torne autónomo e para isso precisa de um ensino correto para que saiba de uma forma correta administrar a terapêutica e minimizar qualquer efeito secundário que possa advir de uma utilização incorreta de terapêutica e da medicação. No combate à doença e devido à carga emocional associada ao tratamento, a medicação é uma das maiores preocupações dos que sofrem de esclerose múltipla. Agora, a terapêutica realizada através de dispositivos evoluiu recentemente de injetável para eletrónico e as diferenças são notórias. Nós com este dispositivo conseguimos escolher a velocidade com que a agulha é inserida na pele, a velocidade com que a medicação é injetada, a profundidade da própria injeção e com todos estes parâmetros conseguimos tornar a própria administração da injeção uma experiência mais confortável. Catarina Fernandes fala dos diversos tipos de esclerose múltipla e explica as diferenças. O mais frequente e a grande maioria dos doentes acaba por estar incluída na esclerose múltipla recidivante remitente, que é mais conhecida sob a forma de surto de remissão.
Isto porquê? Porque no fundo o que os doentes experienciam são episódios de exacerbação da doença, episódios agudos, em que são também chamados surtos, de uma forma mais comum, em que o doente experiencia sintomas neurológicos durante um período limitado de tempo, mas que depois volta ao seu estado inicial, ou seja, há uma remissão desses próprios sintomas, o doente volta à sua vida normal e geralmente fica sem qualquer tipo de sequelas. Depois, em alguns doentes, após alguns anos do diagnóstico de esclerose múltipla, surge então a esclerose múltipla secundária progressiva. Poderá surgir a partir de cerca de 15 anos após o diagnóstico, que já não tem necessariamente períodos de surto e de remissão, e mesmo quando há surtos, os doentes não recuperam totalmente e ficam já com algum grau de limitação, incapacidade, que vai aumentando gradualmente ao longo do tempo. Depois, a mais grave, mas também menos frequente, é a esclerose múltipla primária progressiva, como o nome indica. É uma esclerose múltipla que tem uma forma muito mais agressiva, em que o doente experiencia logo desde o início um agravamento gradual tanto dos sintomas como da sua própria incapacidade e que provoca uma deterioração mais rápida do próprio doente e das suas próprias capacidades funcionais. Através do programa RebiCare, Catarina Fernandes apoia muitos jovens que sofrem de esclerose múltipla. Um dos casos que acompanha é o de Patrícia Lima. Agora com o RebiSmart é eletrónico, tem tudo automatizado. Basta só pôr a agulha, inserir a agulha, dar o ok e faz tudo sozinho. O programa RebiCare inclui então uma rede de apoio de enfermagem a nível com cobertura nacional, a nível nacional, e nós no fundo fazemos também um pouco este acompanhamento, desde o ensino da administração, desde auxiliamos sempre em qualquer dúvidas que possam surgir em termos de doença, em termos de tratamento, desmistificamos muitos mitos que existem ainda hoje em dia à volta da esclerose múltipla e neste caso em termos de apoio de enfermagem. A não esquecer que as associações podem também ser uma preciosa ajuda na vida destes doentes. Patrícia Lima fala-nos disso. Pertencia a um grupo informal que é o Gangue da Esclerose Múltipla. Foi fundada, entre aspas, por pessoas com esclerose múltipla. Já somos perto de 500 pessoas. Fazemos vários eventos, desde almoço de Natal, piquenique no verão e no Dia Mundial da Esclerose Múltipla fazemos um MOFT pela esclerose múltipla. No ano passado foi em 9 cidades e foi um sucesso. Um sucesso que motiva os doentes a serem cada vez mais felizes, contrariando a carga negativa de uma doença que só na Europa afeta cerca de 450 mil pessoas. Estima-se que em Portugal o número de doentes diagnosticados ronda os 5 mil. A esperança de uma maior qualidade de vida passa entre vários fatores pela mudança de uma medicação injetável para a toma oral.